Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians está vivendo mais um imbróglio de novo com a sua patrocinadora Master. É uma casa de apostas que ainda não teve autorização legal para operar aqui no Brasil na nova regulamentação das casas de apostas aqui em território brasileiro. Eu vou te explicar como está essa situação. O Corinthians se posicionou a respeito disso e existe sim a possibilidade do acordo mais uma vez ser rompido. Bom, gente, o assunto é sério. O Corinthians firmou um contrato de 2 temporadas e alguns meses com a Esportes da Sorte, depois de ter tido problemas lá com a VaideBet, o rompimento do contrato. O Corinthians conseguiu a Esportes da Sorte, que é uma empresa brasileira, uma casa de apostas brasileira, num contrato de patrocínio master, né, estampado no centro da camisa do Corinthians, valiosíssimo, na casa de 309 milhões de reais, bem parecido com os valores da VaideBet, que obviamente rendem uma receita fantástica para o Corinthians. Mais do que isso, a Esportes da Sorte destinou 70 milhões, perto disso, para reforços, especialmente aqueles de grande impacto, o chamado reforço midiático. E com a contratação de Memphis Depay, a Esportes da Sorte se prontificou a bancar o salário, ou boa parte do salário. O Corinthians pagaria 20% apenas dos vencimentos de Memphis Depay, o restante, os 80%, da Esportes da Sorte, que obviamente vai ter algumas contrapartidas, né? Além de ter o próprio jogador vestindo, né, o manto alvinegro com o logo e o emblema da patrocinadora, mas também outras ações de marketing que foram estudadas na configuração do contrato. Claro que existe muita preocupação nesse momento. Por quê? Porque a partir do dia 1º de outubro, começou no Brasil, para vocês entenderem, uma transição para a nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. O que aconteceu? O jogo de azar, ele é uma coisa. Aposta esportiva é outra. O jogo de azar no Brasil é proibido. Casas de apostas, apostas esportivas, elas sempre foram permitidas, mas não com CNPJ brasileiro. Então, muitas empresas chegaram aqui no Brasil com sede em países do exterior e tiveram a possibilidade, no meio de uma transição, no meio de um mercado que foi se abrindo, com altos investimentos, né, dessas empresas, né, inclusive em campeonatos, né, bancando campeonatos, clubes, patrocinando clubes. Então, foi um dinheiro, uma receita que acabou entrando no Brasil de uma forma legal, permitida, mas sem o devido pagamento de imposto, porque não havia regulamentação. O que acontece agora? Tramitou aí durante um tempão aí no governo federal, na Câmara, no Senado, uma regulamentação para que essas empresas elas tivessem sim um CNPJ brasileiro, elas pudessem operar aqui no Brasil, especialmente as brasileiras, né, mas também as que vêm de fora, mas que elas operassem aqui no Brasil e pagassem impostos como todos os segmentos, né, como todas as empresas pagam aqui para operar no Brasil. Enfim, essa regulamentação ela começou uma transição agora, do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro, para que no dia 1º de janeiro todas as regras sejam cumpridas por essas empresas e a gente tenha regulamentado aqui todo esse setor bilionário, dá para dizer assim, né, de casas de apostas que investem muito no nosso futebol e em vários segmentos da nossa sociedade. Pois bem, o governo federal exibiu uma lista de empresas autorizadas. Por que autorizadas? Porque elas enviaram a documentação necessária para estarem aptas a desenvolver e operar aqui no Brasil. Cara, uma lista de acho que 200 empresas, cerca de 205 empresas, mais ou menos, que na verdade são 90 grupos, porque um grupo de mídia, ele compõe às vezes 3, 4, às vezes 10 empresas de casas de apostas bem conhecidas do grande público. Então, são 90 grupos ali que estão autorizados, com todas as empresas compostas ali para operar. A Esportes da Sorte não está nessa lista. Ela não está. Ela não só patrocina o Corinthians, como patrocina o feminino do Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, tem outros investimentos, vários influenciadores pelo Brasil, é uma empresa brasileira, mas que tem
um agravante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi a prisão decretada do dono da Esportes da Sorte naquela operação da Polícia Civil de Pernambuco, que envolveu, inclusive, a prisão da Deolane Bezerra, com o pedido de prisão também do cantor Gustavo Lima, enfim, envolvida por conta de alguma suspeita, né, de irregularidade, enfim. Então, assim, dentro dessa operação, o presidente, né, o CEO, o chefe, o dono da Esportes da Sorte, ele acabou sendo preso. E aí, obviamente, que essa operação em curso já gerou algum desconforto. E agora, por conta de documentação, até onde se sabe, a Esportes da Sorte não foi autorizada pelo governo federal. O Corinthians se posicionou sobre isso, porque está todo mundo perguntando, tá, mas peraí, será que a Esportes da Sorte não vai operar no Brasil? Será que ela vai se retirar do Corinthians e dos outros clubes? O Corinthians vai ficar sem esse dinheiro? São muitas perguntas, e eu vou tentar responder algumas nesse vídeo. Por exemplo, o Corinthians se posicionou dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato, ou seja, está pagando em dia. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. Ou seja, o clube solicitou esclarecimentos do tipo: e aí, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa fiel torcida. O que eu posso dizer para vocês? Até o dia 11 de outubro, a Esportes da Sorte ela tem que resolver. Ela tem que conseguir a documentação. A empresa diz que está tranquila quanto a isso, de que ela está providenciando, já providenciou a documentação necessária para ter autorização para operar aqui no Brasil. Então, pode ser que até o dia 11 tudo esteja resolvido e aí ninguém mais tenha nenhum tipo de preocupação. A preocupação ela existe hoje porque ela não está na lista do governo federal. Pode ser que até o dia 11 os caras resolvam e está tudo certo. Não resolvendo, temos um problema. Porque aí a Esportes da Sorte ela não pode operar no Brasil e ela tem que, digamos assim, sair de todos os seus espaços publicitários de mídia. Então, tem que ser retirado da camisa do Corinthians, como da camisa de Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, futebol feminino do Palmeiras, de todas as suas mídias, de todo lugar. Ela precisa ser retirada. Se isso acontecer, pode haver um rompimento entre Corinthians e a Esportes da Sorte, o que seria um prejuízo tremendo, porque estamos falando de um rompimento que o Corinthians fez unilateralmente com a PixBet, até teve problema aí no pagamento da parcela do acordo, da multa, né, da rescisão com a PixBet, né, e inclusive com bloqueio de contas na justiça de mais de 20 milhões de reais. Depois o anúncio da VaideBet, com toda aquela apoteose que foi feita, com o maior contrato publicitário da América Latina, de repente a rescisão, por conta de tudo que vocês já sabem. E aí depois o anúncio com a Esportes da Sorte, uma empresa brasileira também, e com um acordo muito bacana e tudo mais, e que agora estaria vivendo esse problema aí também. Então seria mais um rompimento. Eu quero, apesar de tudo, apesar de todo esse preâmbulo gigantesco aqui, eu quero tranquilizar o torcedor, que deve estar preocupado pela receita, pela questão financeira, pelo salário do Memphis Depay. Meu Deus do céu, como é que vai pagar o Memphis? A Taunza 2.0, né, que o Corinthians teve que pagar e arcar todo o custo do Paulinho, que inicialmente seria bancado por uma empresa que se verificou praticamente fantasma, né? Não tinha um capital nem perto de bancar um jogador como o Paulinho. Pois bem, o Corinthians teve que arcar com os compromissos do Paulinho. E agora? O Corinthians vai ter que arcar um salário de 3 milhões e meio de reais. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não vou minimizar, evidentemente, um salário de 3 milhões e meio de reais, não é isso. Fiel torcida, sexta-feira está super agitada no Timão. Galera, Tite é aprovado por parte da diretoria do Corinthians para 2025. O treinador está livre no mercado após ser demitido, né, do Flamengo, né? E assim, vira uma grande sombra para Ramon Dias para a próxima temporada. Inclusive, o próprio treinador já aprovou, né, positivamente
essa chegada ao timão, né, querendo dar a volta por cima no mercado. Eu vou falar uma coisa para vocês, será que seria um bom nome para o Corinthians na próxima temporada? Vocês aprovam? Vocês não aprovam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que assim, a sexta-feira do Corinthians está super agitada. Galera, e agora também falando sobre o Mercadão da Bola. Isso porque o Corinthians não para só em Memphis Depay e quer acerto com o Villagra, meia do River Plate. É um atleta assim que está sendo monitorado pela diretoria corintiana. É um jogador muito experiente, muito técnico e chegaria para brigar por titularidade dentro do Corinthians. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Seria uma boa contratar esse jogador argentino para a próxima temporada, né? É um nome assim, Villagra, é um cara que vem se destacando no River Plate. É uma contratação muito interessante mesmo. Então vamos ficar na expectativa aí para que o Corinthians possa contratar peças fundamentais para alavancar ainda mais, né, o elenco corintiano. Vocês concordam? O que vocês acham sobre Tite no Corinthians 2025 e sobre o meia Villagra? Deixa nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!